Querido amigo e querido irmão, olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre você. E por falar em Jesus Cristo como Salvador, é justamente esse o tema da nossa reflexão de hoje. Nós temos falado aqui a respeito do tema Ele é o Senhor, sempre com base em Isaías capítulo 43, e nós temos compartilhado algo relacionado àquilo que Deus vai se revelando através do profeta Isaías, como por exemplo, 43:1, Isaías 43:1, a Bíblia diz que Deus é o Criador. No capítulo 43, versículo 2, a Bíblia diz que Deus é um Deus presente. O terceiro capítulo de Isaías 43 trouxe a nossa terceira reflexão, que mostra que Ele é um Deus santo, o santo que resgata. E hoje nós falaremos a respeito do Senhor Salvador. Base para a nossa mensagem de hoje, vamos partir de Isaías capítulo 43 e vamos ler de 10 a 13. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Fomos do 10 ao 13. Vou voltar com você agora no versículo de número 11, onde o Senhor está dizendo assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Gostaria de trazer duas interpretações, queridos, a respeito da palavra salvação. Dois conceitos que nós vamos encontrar na Bíblia: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Salvação no Antigo Testamento, por vezes, é entendido, querido, não como a salvação da alma ou do espírito para ir morar no céu, o impedimento da condenação ao inferno. Não. No Antigo Testamento nós vamos encontrar salvação como livramento. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo de número 15, lá no versículo de número 2, o homem de Deus, Moisés, declara assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. O texto segue, essa é apenas a primeira parte. Moisés está dizendo: o Senhor me foi por salvação. Ele não está falando que o Senhor livrou ou que o Senhor poupou a alma dele do inferno. Ele está falando que ele foi por salvação num contexto em que ele está adorando ao Senhor pelo fato de Deus ter livrado tanto a ele quanto todo aquele povo da terra do Egito. Então houve um grande livramento da parte de Deus para Moisés e para todo Israel. Ele está se referindo ao Senhor como Salvador, como aquele que livrou das mãos dos egípcios. Davi, no Salmo de número 27, lá no versículo de número 1, ele disse o seguinte, é um texto muito famoso inclusive, tá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Primeira parte do versículo, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está se referindo ao Senhor como aquele que libertava das mãos dos inimigos, da opressão. Davi, quando ele está falando assim, a quem temerei, ele confiava tanto no Senhor que ele sabia que se ele estivesse lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, de Jessé, e viesse lá um urso, viesse um leão, podia ser o bicho que fosse, ele caía para dentro. Davi encarava para proteger o rebanho do seu pai. Davi não tinha medo porque ele sabia que a salvação vinha do Senhor, ou seja, o livramento vinha do Senhor. E foi com essa certeza que ele encarou o gigante Golias e ele venceu na certeza de que a salvação, o livramento viria do Senhor, como veio, e você conhece bem a história. Ainda Davi, lá no Salmo de número 62, ele vai dizer o seguinte, Salmo 62, versículos 1 e 2: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Versículo 2: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Davi, em 2 versículos no Salmo 62, ele está falando que a salvação vem do Senhor. Ele não está colocando a salvação na força do seu braço, na sua intelectualidade, na sua capacidade, na sua condição financeira. Ele está colocando a salvação dele, os livramentos que ele poderia obter
somente em Deus. Esse é o conceito que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando nós vamos, queridos, ao Novo Testamento, nós vamos virar essa chave, porque nós vamos ver que salvação no Novo Testamento já traz o conceito, o entendimento de morada no céu, eternidade, vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12, por exemplo, nos traz um clássico texto onde está dizendo assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Deus falou por meio do profeta Isaías no capítulo 43, versículo 11: eu sou o Senhor, e além de mim ou fora de mim não há Salvador. E agora Lucas, quando escreve o livro de Atos, está mostrando: não existe em cima no céu, embaixo na terra, conhecido entre os homens, alguém que possa salvar, porque essa é uma exclusividade do Senhor, só o Senhor pode salvar. Ele é o Senhor Salvador. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, no episódio em que Paulo e Silas estão presos, a Bíblia mostra que eles cantavam louvores e oravam ao Senhor por volta da meia-noite. Aquele carcereiro viu algo extraordinário acontecer, que foi o agir de Deus, e o carcereiro, guardando a vida deles, teve essa experiência quando viu o Senhor agindo, rompendo com todas as cadeias, tudo aquilo que os aprisionava. E ele então, vendo aquela cena extraordinária, ele questiona lá no versículo 30, da seguinte maneira: que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas diz para eles o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A resposta não foi: vá à sinagoga, guarde o sábado, guarde os mandamentos. A resposta foi: creia no Senhor Jesus. Por que no Senhor Jesus? Porque não é a religião, não é filosofia, não é dogma, não é qualquer outra doutrina que pode salvar o homem. O que salva o homem, ou quem salva o homem, é Jesus. Por isso eles disseram com autoridade: creia no Senhor Jesus, porque a salvação pertence exclusivamente a Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios falando: a salvação, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque só Deus pode dar. A salvação pertence ao Senhor. O homem não pode ser salvo por si mesmo. O homem não pode fazer qualquer esforço, e ainda que os faça, não será suficiente para que possa salvá-lo, porque o Salvador é o Senhor. A salvação vem do Senhor. E agora, o que é necessário então o homem fazer para ser salvo? A resposta é a mesma que Paulo e Silas deram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas a verdade é, irmãos, que vem uma resposta desde o Antigo Testamento. E isso vai fugir aquela regrinha que eu falei, que a salvação lá tinha um conceito de livramento. Mas quando o profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, a parte A, profetiza a descida do Espírito Santo, ali quando ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel está falando de salvação para ir morar no céu. Porque é uma profecia, ele estava se referindo a algo que iria acontecer ainda, ok? Beleza, entendemos isso. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Pedro vai explicar o que estava acontecendo, pois o Espírito Santo já havia sido derramado sobre os irmãos que estavam reunidos, cerca de 120 irmãos, e a Bíblia diz então que muitas pessoas que passavam ali não entenderam o que estava acontecendo. Aí Pedro vai explicar e diz assim: isso aqui está acontecendo para se cumprir aquilo que o profeta Joel já havia declarado. E ele falou assim: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13, nos escritos do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de salvação, que as pessoas, para serem salvas, precisam ouvir o evangelho, ele questiona: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Aqui está trazendo para nós a ideia de que nós precisamos ouvir o evangelho do Senhor Jesus, pois ele é a salvação para todo aquele que crê, e a partir do momento que alguém ouve esta palavra verdadeira, o evangelho, ela precisa também invocar o nome do Senhor, porque em Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para finalizar, querido, em Isaías capítulo 55, no versículo 6, está dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscar a Deus, invocar o nome dEle, enquanto Ele pode ser achado, enquanto Ele está perto. Por que invocar? 3 textos eu citei para você falando.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é o Senhor Salvador, o único que pode salvar. Você pode ser salvo agora. Se você ainda não abriu o coração para Jesus, você pode abrir seu coração agora. Invocar. O que é invocar, pastor? É você chamar Jesus para entrar dentro do seu coração. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você é salvo. Eu ministro sobre a sua vida a salvação. A paz de Jesus Cristo sobre a sua vida. A paz que excede a todo entendimento. A paz que somente Jesus Cristo dá. Eu ministro isso sobre você. Abra seu coração. Busque o Senhor enquanto há tempo. Não perca mais tempo. Não perca as oportunidades, as chances que o Senhor tem te dado. Invoque o nome do Senhor. Busque a presença dEle. Mas invoque o nome dEle e seja salvo. Tenha seu nome registrado no livro da vida. Não corra de um lado ao outro querendo salvação, paz, alegria, felicidade em qualquer outro lugar. Porque somente em Jesus você vai encontrar isso. A salvação pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa abrir seu coração mesmo e deixar Jesus entrar. Forte abraço. Deus te abençoe.